Eu, desde criança, sempre gostei muito de histórias. E a gente está falando sobre a série do drama e da vida. De histórias que Jesus contava, as parábolas, mas que tem a ver com a nossa vida, com a nossa prática. Coisas que não são só histórias, são parte da nossa essência, da nossa espiritualidade. E como eu sempre gostava de histórias desde que eu era criança, eu contei um pouquinho, né? Sempre perguntava para minha mãe como funcionavam as coisas, como que acontecia. E a minha mãe nunca dava uma resposta assim, foi no ano tal. Ela contava a história assim, ela falou, não, a gente tem que voltar uns 3 séculos para chegar aqui. E daí ela contava toda a história, assim, demorava umas 3 horas. Aí eu falei assim, nossa, isso daqui cansa um pouco, mas eu vou ser diferente. Notei que quando as pessoas me perguntam qualquer coisa hoje, eu falo assim, não, deixa eu contar um pouco mais para trás para fazer entender tudo, né? Mas eu gosto muito de histórias. E quando eu era pequeno, eu ouvi uma história, não é bíblica, sobre um dos mitos gregos lá, é sobre o rei Midas. Não sei se alguém conhece. É o rei que quando encostava em alguma coisa, a coisa ficava de ouro. Alguém já ouviu falar? Mais ou menos. Eu vou contar então. É um mito que é assim, era um rei muito rico e poderoso, só que ele gostava muito de riqueza. Por mais que ele era rico, ele ainda queria mais. E daí, uma vez, ele encontrou um dos deuses gregos e ele falou: o meu desejo é que tudo que eu encoste vire ouro. E daí, tudo que ele encostava virava ouro. Quando ele foi comer, a comida dele virava ouro, ele não conseguia comer. Quando a filha dele foi socorrer ele, ela encostou nele e a filha dele virou ouro. E daí ele ficou desesperado e falou: isso daqui não é bom, é ruim para mim. Aí ele pediu desesperadamente para tirar aquilo. E daí aquele que deu esse poder para ele falou assim: se você tudo que você lavar no rio vai passar e não vai ser mais de ouro. E daí ele lavou lá. E tem essa história na mitologia grega. É uma história sobre a ganância, sobre que não é bom buscar acumular riquezas demais, buscar tentar fazer essas coisas, porque sempre vai ser negativo. Isso porque ele tinha muito, não era alguém que estava tentando sobreviver. Ele era um dos seis, o rei Midas realmente existiu na história, ele realmente era um dos seis mais formosos da época, mais ricos, e por isso na Turquia, né? E por isso na Grécia eles contaram essa história sobre o rei Midas para ensinar as pessoas. Histórias servem muito bem para nos fazer praticar, especialmente histórias que são muito irreais e a gente fala assim, não, é um personagem, ninguém vai ser tão bobo de falar tudo que eu quero encostar virar ouro. Você entende que isso não vai ser bom, né? Mas o personagem, ele é exagerado porque isso nos ensina uma lição. E quando Jesus contava histórias, as histórias dele podiam muito bem acontecer, mas é tão fácil da gente ver o sentimento das pessoas quando Jesus conta a história que ainda pega para nossas vidas hoje. E eu percebi que esses temas têm em comum. Essa história que eu falei do rei Midas acontece semelhante a Jesus contando uma história na Bíblia. Mas antes disso, eu queria ir mais para o futuro e contar uma história recente. 2 anos atrás, vocês sabem aqueles serviços de streaming, o Netflix, o pessoal vai assistir seriados na televisão a qualquer momento, não precisa mais na internet, não precisa mais esperar um horário definido na semana para assistir. Fica muito popular. Muita gente usa Netflix, ou Disney Plus, ou Amazon Prime, ou Hulu, Paramount Plus, tem muitos desses serviços. E daí, um dia, algum executivo teve uma ideia brilhante. Começou a pandemia, todo mundo ficou preso em casa. Todo mundo não podia sair de casa, vai fazer o quê? Vai assistir televisão. Ele falou, vou criar um serviço de streaming. Só que como as pessoas usam muito o celular, o meu serviço não vai ter vídeo de lado, assim, que nem a gente assiste. Vai ser filme, assim, de vertical. Você pega o celular e fica assistindo o seu filme na vertical. E daí ele investiu milhões, ele contratou todos os atores famosos de Hollywood, todos os diretores famosos para fazer os filmes, para colocar no aplicativo dele. E não só ele, né? Eu estou falando como se fosse uma pessoa, foi uma empresa que fez isso, né? Uma empresa contratou e tentou fazer. E o nome desse serviço era Quibi. E esse serviço faliu em 6 meses. Começou a pandemia, eles publicaram o serviço deles, maravilhoso, uma ideia genial, revolucionária, todo mundo quer fazer isso, fazia todo sentido. Eles eram executivos importantes, eles eram gente com muita experiência e eles investiram muito dinheiro, mas deu tudo errado. Em 6 meses, a ideia que poderia ter dado o maior lucro da história acabou, eles faliram, ficaram em muitas dívidas e como piada na internet, porque todo mundo que assistia aqueles filmes achava ridículo. E uma das histórias desses filmes é a história do Braço de Ouro, que é o título da mensagem que eu dei. A história é muito semelhante à história do rei Midas. É sobre uma mulher e seu marido, o marido é lenhador, e a mulher ela vai um dia visitar ele no trabalho na floresta, assim, ele está cortando árvore, só que a árvore, ele não percebe que ela está lá, a árvore cai nela.
e esmaga o braço da esposa dele. E ele não consegue tirar ela debaixo da árvore. E a árvore é muito grossa, ele não consegue cortar a árvore. Então, ele está com o machado e corta o braço dela fora, porque é o jeito que ele conseguia salvar a esposa dele. Só que daí ela fica sem o braço, eles vão no médico e eles conseguem colocar uma prótese. Mas ela falou assim, mas o meu braço é muito importante, tem que ser melhor do que uma prótese qualquer. Aí ele pega e gasta todo o dinheiro que ele tem, ele fica pobre, fica em dívida e cria um braço de ouro para ela. Daí ela fica com um braço de ouro, muito feio, mas ela acha maravilhoso. Ela não quer trocar por nada no mundo. Só que daí ela começa a ficar doente. E ela vai no médico e descobre que o braço estava fazendo mal para a saúde dela. Ela estava com uma doença que não existe, de infecção de ouro por causa do braço lá, e ela vai morrer. E eles falam assim, você só consegue sobreviver se você trocar o seu braço de ouro por um braço de qualquer coisa. Pode ser de madeira, de plástico, mas não pode ser de ouro. E daí ela fala, não, eu quero ficar com o braço de ouro para sempre. E daí ela morre. E daí ela fala pro marido dela assim, você tem que me enterrar com o braço de ouro, porque isso aqui é a coisa mais preciosa para mim. E ele enterra ela com o braço de ouro. Mas depois ele vê que ele está em dívida, que ele está pobre, e ele pensa assim, bom, então eu vou desenterrar a esposa, pegar o braço de ouro e vender. Aí ele pega o braço de ouro lá do túmulo, e daí é um videozinho, um filme de terror, daí ela levanta do túmulo e vai lá correndo atrás dele para pegar o braço dela de volta. A gente entende porque virou piada na internet isso, né? Essa história é a história mais incrível que eu já vi. Eu não sei como alguém teve a criatividade para... E daí, eles, no final, as pessoas da cidade ficam com medo do braço de ouro e ninguém mais encosta. E também é a mesma coisa, é uma história ridícula para pensar assim, não vale a pena correr atrás do braço de ouro, gente. Isso não vai dar certo, não vai ser bom. Pode parecer muito bom. E veio das riquezas genuínas dele. Ele trabalhou honestamente como lenhador a vida inteira. Só que quando ele transformou a vida dele num braço de ouro, aquilo não valia mais a pena. O valor financeiro era o mesmo, de todos os recursos que ele tinha antes e depois o que ele gastou para virar o braço. Mas o significado era diferente. E é muito semelhante na história que Jesus conta. Essas histórias nos ensinam sobre perigos da ganância, sobre precauções, mas é interessante que o que é diferente das histórias de Jesus é que as histórias não têm solução. Só falam assim, olha só como é perigoso isso, fica com medo. Só. Mas quando Jesus conta, ele fala assim, olha só como é difícil isso, mas olha só essa graça aqui que você tem para viver. As histórias de Jesus são diferentes porque elas têm redenção. E sobre acumular riquezas ou acumular qualquer coisa nas nossas vidas, a gente pode ver redenção quando Jesus conta. E uma vez quando ele estava ensinando a multidão, ele disse o seguinte, lá em Lucas capítulo 12. Alguém da multidão chegou para Jesus e disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus podia ter terminado por aí. É um bom conselho, correto e aponta na direção certa. Mas Jesus gostava de histórias. Que bom, porque eu gosto muito de histórias, então a gente vai chegar lá. E ele contou uma história depois. Mas olha só, vamos prestar atenção nessa frase. É muito semelhante àquela parábola dos filhos perdidos que a gente viu numa mensagem algumas semanas atrás. 2 filhos de um pai, o filho mais novo queria a herança, pediu para o pai, nossa, me dá a minha parte da herança. O pai ainda estava vivo, seria a mesma coisa desejar que o pai morresse e dar a herança para ele, mas o pai deu a herança para o filho mais novo, ele saiu, gastou irresponsavelmente. Nessa história, o filho mais novo não faz nada irresponsável. Ele chega para Jesus e fala assim, o mais velho não quer repartir comigo a herança que é devida a ele. Era parte dele. O mais velho ganha 2/3 e o mais novo, e o resto da família, ficam com o resto. Ele, que era o mais novo, que era uma parte menor, não recebeu o que era devido. Parece muito razoável. E ele chegou em Jesus e falou assim, mestre, fala alguma coisa. A lei de Deus diz que é para dividir e eu mereço a minha parte. Fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Mas Jesus, ele faz uma pergunta, que nem ele sempre faz para as pessoas. A pergunta dele não é exatamente sobre o que a pessoa disse, mas sobre o que a pessoa precisa ouvir. Ele fala, em grego é mais interessante, não é só quem me designou juiz ou árbitro entre vocês. Quem você chama de separador, de divisor, pode ser como uma pessoa que divide os bens, mas o teor aqui da história é Jesus está falando assim, por que você acha que eu sou aquele que divide famílias? Não é sobre isso. A herança não é para usar dessa forma. Então eu vou contar uma história sobre como usar os recursos. E aí Jesus chega na história. Nessa história ele fala a partir do versículo 16. Então Jesus contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito.
Então ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho para onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. E daí a gente vê, Jesus contava muitas histórias, e essas histórias são dramas que traziam luz para a vida das pessoas. É uma história simples e muito curta, muito mais curta do que muitas outras parábolas. É uma pessoa que tinha muitas riquezas, e como as suas riquezas não cabiam no seu celeiro, ele pensou: vou fazer um maior. Ele era um bom estrategista, talvez um bom administrador, parece uma pessoa muito responsável. Mas quando a gente vê as nuances dessa história, o que são os celeiros? Na lei de Deus, eles tinham que entregar como oferta, dedicação para Deus, parte da sua produção. E essa produção ficava nos celeiros, a produção que os levitas iam alguma hora recolher. E quando essa pessoa, que era muito rica, decide aumentar os celeiros, ele está falando que esses são os meus bens. O celeiro, que era o celeiro da oferta de Deus, ele fala assim: o celeiro da oferta de Deus é pequeno, vamos derrubar e criar um celeiro meu, para mim, com muito mais recursos. Ele não só está tirando um celeiro pequeno para fazer um maior, ele está tirando o celeiro de Deus para dar para ele mesmo. É isso que Jesus está dizendo, que essa pessoa está fazendo. Como se não bastasse, ele fala consigo mesmo e se dá a resposta. Ele pergunta: o que eu vou fazer? O que é bom fazer? Da onde vem a sabedoria? Eu já sei o que eu vou fazer. Hoje é dia da mocidade, então eu vou falar um pouquinho mais voltado para os jovens agora. Mas como todos fomos jovens já, sou jovem, somos jovens, eu acho que também vai ressoar. Não sei quantos talvez já tiveram a sensação de que o tempo está acabando e vocês querem aproveitar um pouco mais. Quando eu tinha 15 anos, a vida começou a ficar divertida assim, como nunca desde aquela época. Porque até então, eu fazia as coisas que meus pais me levavam. Se tinha aniversário de alguém, eles levavam no aniversário de alguém. Quando eu fiz 15 anos, eu ia com os meus amigos, nos meus programas. Não eram exatamente os meus amigos, eram os amigos da minha irmã mais velha, então eu era o mais novo da turma. Mas eu olhava o pessoal mais velho e eu falava assim: nossa, que legal, eles ainda estão curtindo e aproveitando até agora. E eu acho maravilhoso sair com o pessoal, passar tempo com os amigos. Eu quero fazer mais. Eu não quero que acabe. E daí eu olhei, dos mais velhos da turma, eles tinham 32 anos na época. Eu falei assim: nossa, 32 anos? Mas eu olhei para eles, eles estavam cansados e não aguentavam muito passar o tempo com o pessoal. Eu falava assim: acho que 32 já passou, não dá mais. Eu tinha 15 anos, eu não sabia o que eu estava falando. 32 é jovem, gente. 35, 36, vamos acreditar. 50, 60, até a glória, a gente é jovem, porque na glória não tem mais isso, né? Mas eu achava que ia acabar. Aí eu olhei para os meus amigos de 28 anos. E 28, eles estavam curtindo ainda, e eles estavam aguentando. Então, eu fiz uma lógica na minha cabeça. Eu pensei: a juventude vai até os 30 anos. E eu só tenho mais 15 anos para aproveitar, eu tenho que fazer valer a pena. E eu estava desesperado para fazer valer a pena, porque eu só tinha vivido 15 anos, eu não sabia o que era viver mais 15 anos ainda. Mas eu achava que estava acabando, e a cada segundo eu achava que estava acabando, eu precisava estar na próxima coisa. Eu precisava participar de todos os programas, de todas as coisas, sem faltar em nada, por mais que às vezes eu não fosse nem aproveitar porque eu estava com sono. E o tempo foi passando, e eu percebi que eu não aproveitei até os... Eu não fiz 30 ainda, eu não aproveitei até os 30 anos. Aos 21 anos eu comecei a me declarar como velho. Eu falei assim: acabou. Eu sou idoso e não consigo mais aguentar essas coisas de jovem. Os jovens, assim, eu tinha 21 anos, eu não sabia o que eu estava falando. Mas eu me considerava velho, que já tinha passado da época. Eu pensei: acabou muito rápido. Eu não aproveitei o suficiente. E daí, aos 23 anos, eu falei assim: agora eu não consigo mais aguentar, o meu corpo não permite mais. Mal sabia eu que não era a idade, era o sobrepeso. Porque hoje eu aguento muito mais do que antes. Só perdi 25 alguma coisa. Não idade, mais quilos. Mas eu achava que era a minha idade, que o tempo tinha acabado. E que eu não aproveitei o suficiente. Mas eu pensei: o que será que eu ganhei? Se eu perdi o meu tempo, perdi a minha idade, perdi a minha energia, eu tenho que ter ganhado alguma coisa em troca. Eu tinha muita vontade, muita energia, as pessoas diziam que eu era inteligente, que eu tinha talento, então eu falava assim: nossa, se eu tinha isso com 15 anos, o que será que eu tenho agora, né? Que eu estou com 23, 21 anos. Será que eu acumulei alguma coisa em troca da minha idade? Se eu paguei a minha vida, eu tenho que ter conseguido algo em troca. E eu não só perdi
idade e perdi energia, eu percebi que eu comecei a perder o medo do desconhecido. Porque quando eu era mais novo, eu não sabia o que eu podia encontrar, tudo era assustador, tudo era intenso. Depois que, pelo menos, eu me considerava bem vivido aos 23 anos, eu achava, acho que eu já vivi tudo que tinha que ser vivido na vida, não tem mais nada novo para viver. Acho que eu sei tudo que vai chegar. E eu parei de sentir medo. Mas quando eu parei de sentir medo, eu parei de sentir dependência do Senhor. Foi que nem o homem rico. Eu perguntei para mim mesmo, o que eu vou fazer? Mas como eu tinha muita experiência de vida, e tudo que eu tocava virava uma nova história, eu falei, acumulei tantas histórias já, eu vou pegar uma dessas histórias e vou lembrar o que eu posso fazer, porque eu já vivi alguma coisa semelhante antes. Todas as minhas coisas que eu encostava viravam histórias. Mas essas histórias eram como celeiro, eram histórias para mim. Eu estava muito rico de histórias. Não é mentira que aos 23 anos eu tinha muita história para contar. Mas o propósito delas era diferente, de serem histórias para o Senhor. Como homem rico, a resposta que eu dizia para a pergunta, o que eu vou fazer, era, eu já sei o que eu vou fazer. Quando a gente acumula muita coisa, muitas vezes a gente depende da gente mesmo. A vida é boa para ser vivida. Acumular experiência é uma coisa maravilhosa. Mas a gente tem que tomar cuidado para que essa experiência não se torne o fundamento das nossas vidas. É uma boa ferramenta para nós, mas o fundamento continua sendo a palavra do Senhor. Eu comecei a depender das minhas histórias na vida, mas que nem o rei que tentava morder a comida e ela virava de ouro, as histórias não me alimentavam. Mas na história de Jesus, vamos ver o que ele fala com o homem rico. Voltando lá no versículo que a gente já leu. O homem falou para si mesmo, no versículo 19, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. O homem falou isso e não parece ruim, porque se a gente for ver na palavra de Deus, agora em Eclesiastes, capítulo 9, Salomão também fala assim, portanto vá, coma com prazer a sua bebida, beba o seu vinho com coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Salomão falava bastante para a gente aproveitar a vida, e parece correto. E não está errado, na verdade. A gente tem que aproveitar aspectos da nossa vida. A vida precisa ser boa. Agora, Salomão também disse isso um pouco antes, alguns versículos mais para trás em Eclesiastes. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, aquilo que eles fazem está nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou seja ódio, ninguém sabe. Ele fala para aproveitar, mas tem uma lente específica para a gente entender o que significa aproveitar a nossa vida. Não é segundo as nossas experiências, mas segundo o que a gente não sabe, não o que a gente já conhece. E o que a gente não sabe, Deus o sabe. A gente reflete em tudo que a gente pode viver, mas é Deus que vai ter as coisas nas mãos dele. Do que adianta a gente tentar acumular os nossos valores, a nossa vida, tudo que a gente cresce, se a gente não acumular isso para a glória de Deus? Mas parece esquisito, porque que nem eu falei, quando eu era mais novo eu pensava, eu preciso viver, eu preciso fazer valer a pena o tempo que eu vivo, porque senão eu só vou perder a idade e o tempo só vai acabar. E como eu posso não depender das coisas se elas são as únicas coisas que eu consigo acumular? Para mim eram histórias, eram experiências. Para muitas pessoas talvez seja outra coisa. Eu gastei tanto tempo estudando, eu juntei tanto tempo naquele trabalho, habilidades específicas, será que eu vou ter que abandonar? Porque talvez Deus está chamando para uma direção diferente? Da Vitória estão se preparando para ser missionários na África, mas quem sabe o que eles vão poder usar de tudo que eles trabalharam, eles são muito especializados nas áreas deles. A gente não sabe o que eles vão usar, quanto eles vão usar. Dá uma sensação de medo na nossa humanidade, de que talvez vai ir sem ter valido a pena, de que foi tanto tempo à toa. A gente tem medo, talvez, de passar a vida inteira cultivando coisas, sejam histórias, sejam habilidades. Para alguns outros, talvez conhecimento, estudou bastante, fala, eu preciso usar o meu conhecimento, senão não vai valer de nada. Eu preciso usar minhas riquezas, ou acumular muitas, senão, por que eu trabalhei tanto? Eu preciso ter contato com as pessoas, usar conexões, porque eu me esforcei tanto para encontrar mais outras pessoas, eu preciso gastar disso. E quando a gente tenta depender dessas coisas, a gente vai se frustrar, porque nenhum dos nossos acúmulos consegue ser suficiente para trazer propósito para a nossa vida. Ao final da história, Jesus fala lá no versículo 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Jesus ele dá a resposta sempre ao final das histórias dele.
E o problema não é a questão de ser rico, mas sobre quais riquezas a gente tem guardado. Na minha vida, no meu caso específico, quais histórias são fundamentos da minha vida, ou quais eu simplesmente uso como ferramentas. Agora eu vivi um pouco mais do que quando eu tinha 23 anos, eu tenho mais histórias para contar. Mas eu tenho que entender que as histórias que eu preciso ter como fundamento são as histórias que Jesus me conta. Não só as da palavra, mas as que Ele me faz viver a cada dia. E as histórias que eu vivi são boas histórias para contar, mas não para fundamentar a minha vida. Como tem sido para cada um de nós? O que você tem acumulado ao longo dos seus anos? Como você tem usado essas coisas que você tem acumulado? As nossas vidas, elas são que nem histórias, mas as histórias não são sobre nós mesmos. Não é sobre criar uma mídia social inovadora, na vertical, com toda a experiência do mundo empresarial. Não é sobre quanto que a gente consegue aproveitar enquanto a gente é jovem. Não é sobre quanto que a gente já fez nos nossos dias. Não é sobre quantas coisas a gente tem. Não é sobre quanto você sabe, quanto você consegue fazer. Porque não é sobre nós, é sobre Deus. Eu sinto que a gente tem lido esse versículo em muitas das mensagens, mas vamos ler lá em Lucas 12, versículo 31, 34. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Será que algo na sua vida tem sido como um braço de ouro, que se você olhasse de fora da perspectiva de Deus ia soar ridículo e engraçado até, mas você não consegue largar e se apegar, mesmo que você comece a apodrecer, continuando a segurar nesse braço? Será que você tem dado mais valor aos seus dias com medo de que eles vão acabar ou com medo de que não foi bom o que você já viveu e você segura demais neles? Para aquele irmão que pediu para Jesus que ele repartisse a herança, ele estava certo de acordo com a lei de Deus. A herança era devida para ele. O irmão precisava dividir. Mas o que ele estava olhando era para a herança, e não o que a herança deveria significar ou para que deveria usar a herança de Deus. A herança que um pai dá para o seu filho, no Antigo Testamento, serve para cumprir a lei de Deus. Então, se ele tinha herança para dar, ele tinha riquezas, o dever dele era cuidar daqueles que são pobres, daquelas que são viúvas, daqueles que são escravos, daqueles que precisam dessas riquezas. E não acumular para si mesmo. De ofertar para o pessoal que serve no templo de Deus, os levitas não podiam trabalhar, eles precisavam depender das ofertas para viver. E muitas dessas ofertas eram comida, não eram nem riqueza. Eles só recebiam comida para se alimentar. A herança não era sobre quanto você recebe para repartir a família, mas para ajudar o povo de Deus. E era isso que Jesus ensinou a esse homem. Para a gente, ele ainda ensina o que a gente tem acumulado nos nossos dias. O que você tem juntado a cada dia, a cada história, cada experiência, a cada habilidade. Que a gente possa consagrar para Deus, porque de nada valem nossas riquezas se a gente não for rico para com Deus. Não significa tirar as coisas que a gente tem na terra para viver outras coisas com Deus, mas significa que a gente viva as coisas que a gente vive na terra para Deus. Todas as suas riquezas, todas as suas experiências que sejam para o Senhor. Tudo que a gente vive, a gente consagre. E daí sim as nossas histórias vão valer a pena. Cada experiência que a gente tiver, cada habilidade que a gente tiver, mais consagrada, mais valorosa, não vai ser um braço de ouro doente, vai ser uma vida saudável diante de Deus. Então, se você tem dependido dessas coisas que você acumulou, se esse braço de ouro começou a afetar a sua saúde, a sua fé, talvez esteja confusão, talvez você não tenha percebido, vamos colocar diante de Deus nesse momento. Vamos buscar as riquezas que são do reino, que são para Deus, em toda a nossa vida, em nossa história, que não acabou, de ninguém aqui acabou ainda, porque estamos respirando. Então, que a gente possa viver cada suspiro para o nosso Senhor. Se tem alguém que tem ouvido sobre Cristo, e se tem acumulado recursos, vida, experiência, coisas que não fazem sentido, se sua vida não tem propósito em tudo que você faz, se cada dia é só cansaço e não vale a pena, então eu convido também a olhar para Jesus e crer. Mudar os tesouros que você tem, as suas prioridades, escolher viver em Deus. Que a gente possa então colocar diante do Senhor. Cada um nesse momento, apresentando diante de Deus. Vamos orar, está em oração. Ó Senhor, nós te pedimos, sonda nossos corações. Nos mostra como nós temos vivido nossos dias, sejam poucos anos ou muitos que cada um viveu aqui.
O Senhor conhece cada um deles. O Senhor proporcionou oportunidades para a gente viver. Talvez a gente não cumpriu, talvez a gente não aproveitou o máximo ou quanto a gente poderia, mas o Senhor pode ainda trazer luz nos nossos próximos dias. Por favor, nos ajuda a ver o que nós temos acumulado em nossas vidas e que isso possa ser transformado continuamente em riquezas para o Senhor. Cada experiência, cada habilidade, cada história, cada conhecimento, cada recurso, cada riqueza de cada um de nós possa ser consagrado ao Senhor, possa ser usado para o Teu reino, para edificar a Tua igreja, para trazer alegria ao Senhor. Que o Senhor possa encher nossos corações de amor, para que nós possamos viver cada dia com mais significado, cada história com mais vida, sem ter medo do que está acabando, mas ansiar pelo que está chegando, que é a Tua glória. Que o Senhor possa nos ajudar a viver diante do Senhor, oferecendo a nossa vida para Ti. O Senhor nos dá propósito, ser Deus na nossa vida, ser Deus dessa igreja.